Fala galera do canal da Pangeia, no vídeo de hoje falaremos sobre os aspectos geográficos e sociais da região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste ela é relativamente extensa, ocupando aproximadamente 19% do território brasileiro. Entretanto, seus estados, como Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, eles não são muito povoados, tendo uma das menores densidades demográficas do Brasil. Outra característica marcante do Centro-Oeste é a sua força no setor primário da economia, sendo que as atividades agrícolas e pecuaristas são destaques nos três maiores estados em extensão territorial, com ênfase para o Mato Grosso, que possui o maior rebanho bovino brasileiro. Sobre os estados da região Centro-Oeste, o Centro-Oeste apresenta uma disposição geográfica que não permite saída litorânea. E vejamos agora alguns dados gerais da região Centro-Oeste, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. São dados de 2019. A área territorial aproximadamente é de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, o que resulta em 19% do território brasileiro. A população está em aproximadamente 16.297.074 habitantes. O rendimento domiciliar per capita em reais está em torno de R$ 1.727,25. A densidade demográfica gira em torno de 11,98 habitantes por quilômetro quadrado. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, está em torno de 0,753, sendo que nós temos 2.130.942 estudantes matriculados no ensino fundamental. O Produto Interno Bruto em reais está em torno de R$ 632.890.000. E a taxa de mortalidade infantil está em torno de 14,8. Um breve histórico da região Centro-Oeste, nós podemos dizer que a história da região Centro-Oeste ela deve ser contada a partir do povoamento da região. Por muito tempo, o Centro-Oeste brasileiro ele foi uma área espanhola, devido ao Tratado de Tordesilhas, e durante quase 2 séculos, apenas jesuítas espanhóis aventuravam-se nas áreas interioranas para catequizar nativos nas chamadas missões jesuíticas. No século XVII, os paulistas, conhecidos como bandeirantes, eles partiram para as atuais áreas dos estados do Centro-Oeste em busca de ouro e de pedras preciosas. Esse minério ele foi descoberto pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. E essa descoberta ela foi em uma região do estado de Goiás que levou à fundação de um arraial. E, no entanto, o ouro encontrado era de aluvião, uma espécie de ouro que esgotava facilmente, o que fez com que a atividade aurífera durasse pouco tempo. No final do século XVII e no início do século XVIII, as fazendas de gados foram fundadas no Centro-Oeste, o que facilitou de forma lenta e gradual o povoamento fixo de algumas áreas. Já no século XIX, a região ainda estava pouco povoada, pois a concentração maior era no litoral e no norte brasileiros, com a extração da borracha e nas árvores de seringueira. A ocupação efetiva da região só aconteceu no século XX, com o desenvolvimento de estradas de ferro e a industrialização do interior do país, nos anos de 1930 a 1950 e principalmente na década de 1960, com a construção de Brasília, que é a capital federal. Sobre o clima do Centro-Oeste, por não ter saída para o mar, o clima em quase toda a região Centro-Oeste é o tropical continental. Entretanto, algumas áreas podem apresentar clima equatorial, subtropical e tropical de altitude. Vejamos algumas características de cada clima e suas áreas de atuação. O clima tropical continental ele possui 2 estações bem definidas, uma seca no inverno e uma chuvosa no verão. Devido a isso, os períodos mais chuvosos eles concentram-se durante o verão, de novembro a março, tendo uma estiagem durante os meses de maio a setembro. Esse clima ele ocorre em quase toda a região, com algumas exceções. Já no clima equatorial, no norte do Mato Grosso, com chuvas intensas e bem distribuídas durante todo o ano, por conta da floresta amazônica e da evapotranspiração das árvores. E além disso, as temperaturas são bastante altas devido à proximidade com a linha do Equador. O clima subtropical ele pode ser localizado nas áreas do extremo sul do Mato Grosso, com as 4 estações bem definidas, com invernos rigorosos devido à massa polar atlântica, verões quentes
e chuvas regulares ao longo do ano. O tropical de altitude ele é comum em áreas com altas altitudes, com temperaturas amenas e presente no sul do Mato Grosso do Sul e em alguns relevos mais altos, no Mato Grosso como na Chapada dos Guimarães. Sobre o relevo do centro-oeste, temos 3 unidades que são encontradas no centro-oeste, que são os planaltos, as depressões e as planícies. As 2 primeiras unidades elas se formaram na era Cenozoica, sendo relevos bem antigos e que sofreram muitos processos erosivos. Já as planícies são importantes para a economia da região, uma vez que são bastante utilizadas nas práticas agrícolas e pecuaristas, como o Pantanal mato-grossense. Dentre os planaltos, os mais conhecidos do centro-oeste, podemos destacar a Chapada dos Parecis, no centro-norte do Mato Grosso, a Chapada dos Guimarães, também no Mato Grosso, e a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Todos esses planaltos eles possuem altitudes que variam de 300 a 1.200 metros. Já as depressões no centro-oeste, elas são famosas por abrigar leito dos rios, como a Depressão do Araguaia, que acompanha os vales do Rio Araguaia e a Depressão do Tocantins, onde ocorrem as águas do Rio Tocantins. Uma das planícies mais conhecidas do centro-oeste é a do Rio Araguaia, que forma a Ilha do Bananal, na divisa de Tocantins com Goiás. E uma área relativamente plana, com altitudes de 0 até 200 metros. Sobre a hidrografia da região centro-oeste, devido ao relevo e à localização da região, no centro-oeste nascem importantes rios que alimentam outras áreas do país, como alguns estados do sul e do norte do Brasil. O centro-oeste possui áreas em que 3 bacias hidrográficas podem ser encontradas, a do Tocantins-Araguaia, a do Paraguai e a Amazônica. A bacia Tocantins-Araguaia é a segunda maior do Brasil e alimenta todos os estados, com exceção de Mato Grosso do Sul. Seu principal rio no centro-oeste é o Araguaia, que nasce em Goiás e é um dos afluentes do rio Tocantins. No estado do Mato Grosso do Sul, temos a bacia hidrográfica do Paraguai, que também percorre o estado do Mato Grosso. O principal rio, o rio Paraguai, ele nasce no Mato Grosso, na Chapada dos Parecis, e percorre o caminho norte-sul, passando pelo Mato Grosso do Sul, até chegar ao Paraguai em direção ao Oceano Atlântico. A bacia amazônica ela está presente no Mato Grosso, mais precisamente no centro-norte, com grandes afluentes do rio Amazonas, como o rio Xingu. É uma área quente e úmida, com grande biodiversidade, tanto terrestre quanto aquática. E a grande presença do turismo e da pesca, mas o desmatamento e o avanço agrícola estão prejudicando a sua preservação. Sobre a vegetação do centro-oeste, ela é bastante diversificada, pois há forte incidência de raios solares e clima quente, que são fatores ideais para o florescimento da biodiversidade. Entre os biomas encontrados na região, 3 merecem atenção: o Cerrado, o Pantanal e a Floresta Amazônica. E são paisagens com características diferentes, mas que sofrem com um fator em comum, a expansão agropecuária. E por conta disso, esses biomas estão fortemente ameaçados e em muitos locais, algumas espécies de fauna elas podem ser extintas. O cerrado, típico do centro-oeste e presente no Tocantins, Minas Gerais e no Maranhão, é uma formação vegetal específica de climas tropicais com solos pobres e pouco férteis. E as suas áreas são de pequeno e médio porte, com galhos tortuosos, troncos de casca grossa e raízes profundas para buscar água do subsolo. E devido a isso, muitos estudiosos chamam o cerrado de floresta invertida, pois algumas raízes de algumas árvores são maiores do que a vegetação exposta. E onde o solo é mais fértil, a vegetação é mais densa, com árvores maiores e menos esparsas. Essa área de ocorrência no cerrado ela é conhecida como cerradão, com destaque para o piquezeiro, que é a árvore que fornece o pequi. E há também, nas proximidades de rios e riachos, a formação de veredas, onde são encontrados os buritis. E no oeste e norte do Mato Grosso, nós temos a presença da floresta amazônica com altas temperaturas e chuvas abundantes. E como a vegetação densa e diversificada, a biodiversidade, é uma das áreas da Amazônia que menos sofre com desmatamento. Nessa área temos o Parque Nacional do Xingu, que é um importante espaço de preservação florestal e nativa, sendo uma região de transição entre o Cerrado e a Amazônia, no norte do Mato Grosso. O Pantanal ele está presente no oeste do Mato Grosso do Sul e sudoeste do Mato Grosso, com uma vegetação bastante variada. E essa variação ela ocorre por conta do grau de umidade e das inundações que percorrem os períodos chuvosos. Sobre a demografia da região centro-oeste,
O tardio povoamento e desenvolvimento do Centro-Oeste fazem dessa região uma das menos povoadas do país. Com pouco mais de 16 milhões de habitantes, a área responde por aproximadamente 8% da população brasileira. Atualmente, é a região menos populosa do Brasil, com uma das menores densidades demográficas. No entanto, na década de 1990 e início dos anos 2000, o Centro-Oeste e o Norte foram as regiões que apresentaram as maiores taxas de crescimento demográfico devido à chegada de imigrantes, especialmente no Centro-Oeste, devido à expansão da fronteira agrícola e ao forte desenvolvimento de Brasília. A população do Centro-Oeste, assim como no Brasil, ela é majoritariamente urbana. E devido à migração e ao êxodo rural de outros estados para essa região no fim do século passado, muitas cidades dela apresentaram graves problemas urbanos, como a falta de moradia, as escolas insuficientes e superlotadas. A cidade de Goiânia é a única cidade que se encaixa como uma metrópole regional, sendo referência em vários sentidos, como na saúde, com a sede do Hospital de Urgência de Goiás, o UGO. Esse hospital ele atende pessoas de todo o estado de Goiás e também de algumas cidades de Mato Grosso. Brasília possui a maior densidade demográfica do país, com mais de 440 habitantes por quilômetro quadrado. Esse alto número ele é explicado pelo alto fluxo migratório para a região desde a década de 50 até hoje, com pessoas buscando a estabilidade do setor público. As principais atividades econômicas da região Centro-Oeste, nós temos a economia, que é destaque nos setores primário e secundário, a agropecuária e as indústrias respectivamente. A agricultura, em alguns estados, ela é favorecida pela existência de terra roxa, que é um solo fértil originado de composição basáltica, muito comum em áreas de Mato Grosso. Entretanto, a maior parte da região possui solos com baixa fertilidade, o que acarretava em dificuldades agrícolas até o século passado. Na década de 1970, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, ela desenvolveu várias técnicas de aumento de produção de alimentos em comunhão com a Revolução Verde que ocorria no mundo. Alguma dessas técnicas é a chamada calagem, que utiliza calcário para regular a acidez do solo no cerrado, além de desenvolver sementes de soja que se adaptam a esse bioma. E com base nisso, o estado de Goiás ele passou a produzir grandes quantidades de produtos agrícolas como a soja, o algodão, a cana-de-açúcar, o milho, entre outros produtos, sendo referência nacional nesses gêneros. O estado do Mato Grosso ele conta com a forte presença pecuarista na economia. De acordo com o IBGE, em 2018, o Brasil contava com 213.523.056 cabeças de gado bovino. Desse total, 73.838.400 se localizavam no Centro-Oeste, sendo mais de 30 milhões só no estado do Mato Grosso, sendo que, no geral, a criação ela é intensiva e extensiva, ou seja, a presença de tecnologia e gado confinado, como a criação do gado solto, respectivamente. Em geral, a pecuária extensiva ela é praticada nas áreas do Pantanal mato-grossense, é intensiva e bastante comum em Goiás e no Mato Grosso do Sul. Já as indústrias estão presentes principalmente no Goiás e no sul do Mato Grosso do Sul, devido à proximidade com o Sudeste. No estado goiano, podemos destacar 3 grandes centros industriais da região. Anápolis, com o distrito agroindustrial de Anápolis, chamado de DAIA, Aparecida de Goiânia, com o distrito industrial de Aparecida de Goiânia, chamado de DAIAG, e a capital Goiânia, com importantes indústrias do ramo farmacêuticos e de bebidas. No Mato Grosso do Sul, os destaques industriais são Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, cidades que abrigam importantes indústrias frigoríficas e as fábricas de óleo de soja. Sobre os aspectos culturais da região Centro-Oeste, a cultura do Centro-Oeste ela marca bem a sua história de migração e religiosidade. Os elementos religiosos, indígenas e até europeus eles estão presentes nas variadas festas que ocorrem nos 3 estados da região. Em Goiás, as festas religiosas são as presenças marcantes. Na cidade de Pirenópolis ocorrem as tradicionais cavalhadas do Brasil, que é um embate teatral ao ar livre que representa a luta entre cavaleiros medievais mouros, que estão vestidos de vermelho, e os cavaleiros medievais cristãos, vestidos de azul. Além disso, a famosa procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, que acontece durante as comemorações da Páscoa. Essa procissão ela chega a reunir mais de 10 mil pessoas e simboliza os momentos finais da vida de Cristo,
mais precisamente a sua prisão antes de ser condenado a morrer na cruz. No Mato Grosso, há uma dança típica, chamada de cururu, sendo que essa dança ela pode ser realizada com violeiros desafiando-se com verso e prosa, ou com homens em círculos ao som de violas e reco-reco. Uma outra manifestação artística que é bastante forte no Centro-Oeste, principalmente nos estados do Goiás e Mato Grosso, é a música sertaneja, que é presença garantida na maioria das cidades desses estados. Pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo falaremos sobre os aspectos da região sul. E no mais, se inscreva no canal da Pangeia em nossas redes sociais, dê um like se você gostou desse vídeo e ative o sininho de notificações. E mais uma vez, muito obrigado e valeu!